No meio dos microfones, por favor, ministro. Primeiro vai falar a AGU, depois o Ministério da Fazenda e depois a governadora. Boa noite a todos e todas. Quem fala é Flávio Roman, da Advocacia Geral da União. Eu queria informar que o governo do Distrito Federal ajuizou uma ação contra a União e essa ação visava alterar a CAPAG, que é a capacidade de pagamento que é avaliada pelo Ministério da Fazenda e pela Secretaria do Tesouro Nacional. Essa CAPAG estava com o valor C, que impedia o aval da União para a criação de crédito que eventualmente fossem firmados pelo governo do Distrito Federal. O ministro Fux, então, intimou a Advocacia Geral da União, representando a União, para, na última sexta-feira, em 24 horas, oferecer informações sobre o tema, tendo em vista o julgamento da cautelar. Ao responder essa provocação, essa determinação do ministro Luiz Fux, a Advocacia Geral da União propôs ao Sua Excelência o ministro Fux que fosse envidada uma audiência de conciliação, uma primeira audiência de diálogo com o governo do Distrito Federal. Essa é uma diretriz da Advocacia Geral da União, buscar a conciliação, ter a postura mais republicana possível com todos os entes federativos, notadamente quando a gente tem um conflito federativo. Então essa reunião foi prontamente acatada pelo ministro Luiz Fux e ela foi realizada no dia de hoje com muito êxito, com muito sucesso. Então, o que eu gostaria de destacar aqui é a capacidade do governo federal, a diretriz do presidente Lula de buscarmos sempre o diálogo, a conciliação, sem olhar de ideologia dos governos de ocasião e sempre buscando o melhor para a população. Infelizmente, as negociações ainda estão em curso, então a gente combinou essas declarações formais e infelizmente não poderemos responder perguntas. Mas é deixar aqui o firme compromisso do governo federal e as especificidades do acordo que está começando a ser desenhado e que necessariamente não envolve aval da União para as dívidas que serão contraídas pelo governo federal, pelo governo do Distrito Federal para a capitalização do BRB, mas que vão encontrar, se Deus quiser, uma boa solução e encaminhamento. Pode especificar como esse acordo está começando a se desenhar. Primeiro, boa noite a todos vocês. A gente participou hoje dessa primeira audiência com o ministro Fux, com a governadora, com a Advocacia Geral da União, e a gente estabeleceu alguns parâmetros para que a gente conclua muito em breve essa conciliação junto ao Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, a gente contextualizou a situação, uma situação grave, que segue com investigações em curso, que, portanto, requer de todos os interessados, de todos os participantes, um compromisso, uma seriedade, tanto do ponto de vista dos compromissos futuros, das operações de crédito, dos compromissos fiscais, e acho que estamos todos muito alinhados nessa diretriz de corrigir erros e passar a ter uma situação melhor daqui em diante. Então, dado esse cenário complexo, a gente estabeleceu os seguintes parâmetros para essa conciliação, que vai envolver uma série de tratativas ainda durante essa semana. Em primeiro lugar, vai ser trabalhada uma operação de crédito a ser tomada pelo GDF com o Fundo de Garantias, com o FGC, com aval, confiança de um sindicato de bancos, aí, portanto, bancos envolvendo bancos públicos, bancos privados, com contra-garantias a serem prestadas pelo governo do Distrito Federal. A governadora pode tratar desse tema em mais detalhes, de modo que a União, na minha presença comparecendo, se comprometeu a, tão logo concluída essa negociação, flexibilizar os critérios que envolvem o plano de ajuste fiscal do GDF, que hoje limitam em 900 milhões de reais qualquer operação de crédito que o ente poderia tomar, de modo que com esse acordo a gente viabilizaria uma operação de crédito num volume maior a ser tomada com fiança de um sindicato de bancos e com contra-garantia de recursos, de fluxo de recursos do Distrito Federal. A F, do BRB e também, aqui no meu caso, do Ministério da Fazenda. Agradeço a atenção de vocês.
Só um esclarecimento do ponto de vista procedimental que me foi solicitado pela Procuradoria do Banco Central. O Banco Central não é parte no processo, mas tem acompanhado as negociações na condição de regulador, para fins de transparência das operações que estão sendo pactuadas. Ele não é parte, não firma um acordo, mas acompanha para esses fins de transparência. Muito obrigado, governadora Perdão. Primeiro eu queria agradecer ao governo federal pela capacidade de diálogo. O povo do Distrito Federal agradece, né, esse acordo que começa a ser firmado na data de hoje. Nós sabemos que o BRB é um banco hoje que toda a estrutura do governo do Distrito Federal, da população do Distrito Federal, são mais de 10 milhões de correntistas, e na data de hoje o BRB sai deste momento tão grave que ele viveu por tanto tempo. Eu tenho certeza que a ação que está em curso criminal, assim como disse o ministro, vai punir as pessoas, né, que fizeram todo o mal à população do Distrito Federal e ao Banco BRB. Mas eu não posso deixar de agradecer alguns atores que participaram disso, começar pelo ministro Dari, né, que fez todo aí, um movimento importante por parte do Ministério da Fazenda. Quero agradecer também aqui ao ministro Messias, da AGU, que também fez todo o gesto, montou toda a sua equipe aqui hoje para participar deste momento, mas este é um momento de gratidão, porque eu acho que a gente retira o BRB de momentos de dificuldade, porque a parte de liquidez foi algo também que nós cumprimos o dever de casa. É importante falar que o BRB fez todo um trabalho vendendo os ativos, isso já é publicado aí pela imprensa. Na parte de liquidez, os ativos, que nós vendemos 4 bilhões, essa securitização da dívida, dando aí um total de 8 bilhões de liquidez. E agora resolvemos uma parte muito importante, com o apoio do governo federal aqui. E eu faço questão de agradecer novamente em nome da população do Distrito Federal. Eu acho que essa capacidade de diálogo é o que realmente importa para a população lá na ponta, tanto para o governo federal quanto para o governo do Distrito Federal. Então quero agradecer também ao ministro Fux, que prontamente fez toda essa conciliação. A gente não vai poder responder perguntas por conta do acordo que está sendo homologado, mas queria um momento de gratidão. Eu tenho certeza que a população do Distrito Federal não vai esquecer. Muito obrigado.